Deus só respondeu porque o povo começou a clamar, começou a sofrer, começou a gritar, começou a murmurar, a não murmurar, mas a gemer, a dizendo: Senhor, olha para a gente, olha para a promessa, olha para a promessa, olha a promessa que o Senhor fez para Abraão, olha a promessa que o Senhor fez para Isaac, olha a promessa que o Senhor fez para Jacó. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E foi isso que ele disse para Moisés: Moisés, eu olhei ao povo, eu lembrei da promessa. Que promessa, Senhor? A promessa que eu fiz para Abraão, Isaac e Jacó. Não era isso talvez a oração do povo de Israel? Como tem sido a nossa oração? Como nós estamos buscando ao Senhor? Como é a nossa vida hoje diante do Senhor? Aleluia! Hoje nós temos que ter mais experiência. A sua experiência, irmão Simão, aleluia, é muito mais do que você tinha quando você tinha 16 anos de idade. A minha experiência é muito maior do que quando eu tinha, aleluia, 14, 15, 16 anos de idade. Aleluia, hoje eu tenho mais experiência do que quando eu era um simples líder de uns jovens. Aleluia, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. É muito mais. Então, como que nós estamos fazendo com a nossa experiência? Aonde nós estamos colocando a nossa experiência com Deus? As lutas que nós passamos, as tempestades que nós enfrentamos, aleluia, o mar bravio da nossa vida, as tempestades que nós enfrentamos com um barquinho pequeno, e hoje que nós estamos com uma experiência grande, com uma carga de experiência na nossa vida, de não ter desistido lá atrás, estamos pensando em desistir aqui na frente, de não ter desistido quando começou, estamos desistindo no meio do caminho. Glória a ti, aonde nós estamos? Qual tem sido, aleluia, a nossa experiência com Deus? Aqui está um homem que foi até o final. Moisés foi até o final. Moisés não parou. E nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Aqui, ó, olha o que está escrito. Jeremias 33:3. Falamos isso direto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia, Deus. Qual tem sido? Qual é o nível, aleluia, da nossa intimidade com Deus hoje? Quantos anos você está na igreja? Como está a nossa intimidade? Qual está sendo a nossa experiência? Qual está sendo o nível, aleluia, que Deus nos colocou, aleluia, para a gente fazer a obra dele? E a gente, com a nossa experiência, com o nosso carro, aleluia, com os nossos fardos que nós levamos, com as lutas que nós passamos, com as paz e perda que nós tivemos, vou dizer, na nossa casa, na nossa família, aleluia, no nosso casamento, nos nossos serviços, aleluia, perdemos momentos ou serviços muito bons, perdemos lá atrás, coisas que nós não perderíamos hoje, abrimos mão de coisas e situações lá atrás que nós não abriríamos mão hoje. Por que nós não abriríamos mão? Por causa da nossa experiência. Aleluia. Falamos coisas ruins, difíceis, duras, pesadas atrás, que hoje nós não falamos mais. Por quê? Por causa da experiência. Agora eu pergunto para você, eu pergunto para mim nessa noite, o que nós temos feito com as experiências que Deus tem nos dado? O que nós temos usado com as experiências que Deus tem nos dado? Aonde nós temos entrado com as experiências que Deus tem nos dado? Quem nós temos salvado, tirado das garras de Satanás, com as experiências que Deus tem nos dado? As experiências dos nossos casamentos, as experiências da nossa vida lá fora, das perdas lá fora, das fases da existência, do caminho do Senhor. Porque aqui todo mundo, irmãos, eu tenho certeza que já pensou em desistir da caminhada, por causa da luta, por causa do peso, por causa da tentação, por causa do pecado, por causa que eu não achava, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Mas não desistimos, por quê? Porque o Senhor confiou e acreditou no nosso ministério. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos confiado, irmãos? Nós temos usado para nós mesmos. Deus já fez coisas tremendas na minha vida e na sua vida. Deus já fez, aleluia, as coisas que nós achamos que não iríamos conseguir.
Deus nos colocou em posições que nós não iríamos conseguir chegar. Eu não estou falando só em posição material, ou até mesmo de emprego. Isso é muito bom. Aleluia, Deus. Mas eu estou falando em posição de ministério pessoal. Nem vou colocar aquela placa para dentro, não. É pessoal. É aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus acreditou, aquilo que Deus depositou na nossa vida. Louvado seja Enquanto Deus. alguns que estão ao nosso lado nos chamam de fracassado, nos chamam de fraco, podem até me chamar de fracassado, irmãos. Pode até me chamar de fraco, mas eu não admito que ninguém me chame de menino. Aleluia, Eu não sou Jesus. menino. Tem muitas pessoas que estão na igreja, muitos homens, muitas mulheres, que estão sendo meninos na fé. Foi aquilo que Paulo disse. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda continuam fazendo coisa de menino. E Deus quer de você, Deus quer de mim experiência. Foi por isso que Ele nos deu isso. Que nós usamos as nossas experiências e começamos a fazer coisa de homens, coisa de mulheres de Deus. Aleluia, Jesus. Começamos a andar e pensar e agir e viver como homens e mulheres de Deus. Começamos a nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus. Porque as coisas estão se acabando. Pois Cristo daqui a pouco vai aparecer. Como vai estar a gente? Será que nós conseguimos cumprir a determinação, a ordenança que o Senhor nos deu? As experiências. Aleluia. Um dia eu disse para o pastor apóstolo Edmilson, eu falei, ele comentando sobre a Grace, um dia eu falei assim: pastor, onde se eu colocar a Grace no trabalho? Eu já coloquei ela em toda a posição da igreja e ela sempre fez um bom trabalho. A Lúcia e a Neuza nunca desistiu da obra do Senhor. E aqui cada um de vocês tem uma experiência, irmãos. A irmã Simone, o Joel, o David, a Leia. Todos nós temos alguma virtude que Deus formou em nós, que Deus produziu em nós, que Deus, aleluia, plantou, implantou, e aquilo cresceu. Mas eu pergunto para mim, eu pergunto para você, o que nós estamos fazendo com a experiência que Deus tem nos dado? Com as posições, com os lugares. Um dia, eu conversando com o Ismael falou: pai, larga a mão. As pessoas só falam mal do Senhor, só falam mal, bate nas tuas costas e falam mal do Senhor. Conversando um dia com o Ismael, como nunca tinha conversado. Eu olhei para ele e falei assim: Ismael, as pessoas podem falar mal de mim, só não podem falar mal de mim com razão. Enquanto elas não tiverem razão, enquanto eu não estiver dando razão, eu não vou me preocupar com o que falam de mim. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, foi a experiência que Deus me trouxe. Nós estamos preocupados com as coisas que estão falando de mim, estamos preocupados com as coisas que estão me apontando, estou preocupado, aleluia. Essa semana passada que eu trabalhei, uma irmã chegou para mim ali em cima e disse: pastor, onde que o senhor está congregando? A igreja ainda está funcionando lá? Como se tivesse fechado há muito tempo. Eu falei: opa, nós estamos firme e forte, sempre na oração. Aleluia, uma hora o Senhor vai abrir a porta e a vitória vai entrar. Aleluia, Deus, eu creio, Pai. Aleluia. E ela falou assim: eita, pastor, que bênção. Então, nós não podemos nos preocupar com isso. Não se preocupa com o que aconteceu ontem. Não se preocupa com os tombos. Não se preocupa com os fracassos. Os fracassos, irmãos, são apenas experiência.
que Deus nos dá, para nos apontar lá na frente e dizer: não erra lá na frente como você errou lá atrás. Você pode errar, mas não mais como você errou. Você pode fraquejar, mas não como você fraquejou. Você pode até mesmo levar um tombo, mas não como você levou. Esse tombo você não pode levar mais. Aleluia. Por que, pastor? Porque já tem experiência. Eu não vou mais por esse caminho. Eu não vou falar mais isso. Eu não vou mais agir desse jeito. Eu não vou permitir que o diabo implante na minha mente pensamentos maus, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota. Eu não vou deixar o diabo colocar na minha mente, aleluia, um pensamento de se matar, de desistir, de fraquejar, porque quando ele pensar que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então agarre naquilo que Deus te prometeu, agarre naquilo que Deus te confiou. Se levante, se coloque de pé. Você tem experiência do Senhor. Deus te deu uma experiência. Deus te deu um fardo para você carregar. Deus te deu um ministério para você levar. Aleluia, aleluia, na tua vida. Deus confiou a você coisas que Ele nunca confiaria a outra pessoa. Glória a Deus, aleluia. Deus acredita em você mais do que a pessoa que dorme ao teu lado acredita. Deus acredita em você. Então não vai ser qualquer um, não vai ser qualquer palavra, aleluia, que vai me impedir a minha bênção. Aleluia, Jesus. Porque Deus permite coisas acontecerem na minha vida. Deus permite muitas das vezes, aleluia, eu descer ao Egito. Não estou falando de desviar, não, irmãos. Não estou falando de pecar. Eu estou falando de ver muitas das coisas e passar por situações para que eu possa ter experiência. Aleluia. Para que eu possa fazer a obra dele da melhor maneira possível. Para que quando os jovens chegar perto de mim, eu saber como aconselhar. Aleluia, Deus. Para que quando o casamento estiver quase destruindo, eu possa sentar e colocar as minhas experiências, os meus fracassos de trás, do passado, como experiência para uma vitória e um casamento na Aleluia, frente. Deus. Então não desista. Não pense que aconteceu com você ontem. Aleluia, é balanço. Aleluia, é balança para te pesar hoje. Não. Deus não conta com o dia de ontem. Pega como experiência e faça a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Age como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Glória a Trabalhe Deus, aleluia, Jesus. por um bom trabalho. Adquire, aleluia, e receba e ganhe tudo aquilo que Deus prometeu para você na face dessa terra. Mas não esqueça que você tem muito mais, aleluia, para ter do Senhor, na obra do Senhor, aleluia, do que lá fora. Deus acreditou em você de uma maneira que ninguém iria acreditar. Eu sempre lá atrás, quando está tudo vazio, eu olho na minha caminhada e falo: Senhor, como o Senhor conseguiu me trazer até aqui? Aleluia, Com as Deus. minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, com as minhas ignorâncias, com as minhas lutas internas, o Senhor me trouxe até aqui. E Ele vai te levar até o final também. Mesmo com a sua fraqueza, mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus trejeitos, mesmo, aleluia, com os seus pensamentos, muitas das vezes em desistir. Mas não desiste, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo e Ele vai te levar até o final. Acredite que Ele tem coisas grandes para você. Acredite que a tua casa é protegida por um Deus que não vacila. Acredite que a tua família é protegida por um Deus que não dormita, Ele não pisca, Ele não tira cochilo, como o pastor estava cochilando quando você chegou. Ele não faz isso. Aleluia, Ele está Deus. 24 horas te olhando. E Ele permite muitas das coisas. Não é para te matar, e nem é para você perder, mas é para você ter experiência e te mostrar lá na frente que Ele nunca vai te abandonar. Põe a mão no teu coração.